Olá, pessoal! Este é o Toda a Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos operações com números decimais. Um décimo significa pegar um inteiro, dividir em 10 partes iguais e pegar uma. Vamos representar como 0,1. Um centésimo significa pegar um inteiro, que agora é todo este quadrado, dividir em 100 partes iguais e pegar uma. Vamos representar como 0,01. Com isso, o 2 décimos é o 0,2. O 13 centésimos, o 0,13. O 3 milésimos, 0,003. A quantidade de números que fica depois da vírgula é a quantidade de zeros do denominador, sendo que o denominador tem que ser 10, 100, 1000 e por aí vai. Por exemplo, no 2 décimos, 10 possui um zero e o 0,2 ficou com um número depois da vírgula. No 13 centésimos, o 100 possui dois zeros e nós ficamos com dois números depois da vírgula, o 1 e o 3. No 3 milésimos, 1000 possui 3 zeros e nós ficamos com 3 números depois da vírgula. Então, o 12 décimos é o 1,2. O 439 sobre 100 é o 4,39. Fazendo as contas ao contrário, a fração que deu origem ao 0,5 é o 5 décimos, porque nós temos um número depois da vírgula, então o denominador é o 10. O 0,04 é o 4 sobre 100. O 0,015 possui 3 números depois da vírgula, então é o 15 sobre 1000. A ideia de números decimais na Europa apareceu em 1579, com o Viette. Mas muito importante foi o que aconteceu em 1585. O Steven escreveu um livrinho e nesse livrinho ele popularizou a ideia. Ele ensinou para o público leigo como é que se soma, subtrai, multiplica e divide com números decimais, que é basicamente o que nós aprenderemos nesta aula. Como curiosidade, naquela época, eles ainda não escreviam assim, 84,542, por exemplo. A notação da época era assim. Aqui eu mostro de duas maneiras diferentes. O que significa o zero dentro de uma bolinha? Em cima do 84 ou ao lado do 84? É para dizer que a parte inteira do número era 84. E assim vai seguindo. O 1 dentro da bolinha, ao lado do 5 ou em cima do 5, é para dizer que o 5 é o primeiro número da parte decimal. Em 1592, e em 1593, de maneira independente, tanto o Magini quanto o Clavius inventaram a notação atual, 84.542. Em diversos países é assim que se escreve. No Brasil, nós usamos a vírgula, ficando com 84,542. Embora tivesse sido inventado aí em 1592, 1593, essa notação só se tornou popular em 1616, com os trabalhos do Nepper. Aliás, foi o Nepper quem inventou a vírgula 84,542 para representar a separação entre parte inteira e parte decimal. Ele usava as duas notações, tanto o ponto quanto a vírgula. Atualmente, alguns países usam o ponto, no Brasil, nós usamos a vírgula. Vejamos a adição com números decimais. Eu tenho dois tubos, um com 2,37, o outro com 13,15. Eu vou conectar ponta de um com ponta de outro, de maneira que eu vou ficar com um tubo bem extenso. Quero saber qual o comprimento desse tubo aí. Então, eu vou somar. 5 mais 7, 12, vai 1. 1 mais 3 mais 1, 5. E 2 mais 3, 5. Então, na adição com números decimais, basta nós deixarmos emparelhado a vírgula com a vírgula e, na hora de somar, a vírgula fica na sua posição. A subtração com números decimais, então, também não apresenta grandes novidades. Tenho um rolo com 5,01 metros. Vou tirar um pedaço de 3,98. Quero saber com quanto eu vou ficar. Bom, eu não consigo tirar 8 ali do 1, então eu vou pegar emprestado. O 1 vai pegar emprestado do 0, só que o 0 vai pegar emprestado do 5. Então, o 5 vale 4.
Agora o 0 vale 10. Agora o 10 vale 9. E o 1 vale 11. 11 menos 8, 3. 9 menos 9, 0. 4 menos 3, 1. Então, note que na adição e na subtração, basta emparelhar a vírgula e está tudo feito normalmente. Observação interessante. Para multiplicar por 10 um número decimal, basta fazer a vírgula correr uma casa para a direita. O 1,34 vezes 10 é o 13,4. Para multiplicar por 100, a vírgula corre duas casas para a direita, ficando com 2,1. Para multiplicar por 1000, a vírgula corre 3 casas para a direita, 300. E a divisão? Para dividir por 10, a vírgula corre uma casa para a esquerda, 0,231. Para dividir por 100, a vírgula corre duas casas para a esquerda, 0,12. Para dividir por 1000, a vírgula corre 3 casas para a esquerda, ficando com 0,002. Então, vejamos a multiplicação com números decimais. Tenho uma casa e um certo quarto ali tem dimensões de 2 e 3 por 7,5. Quero saber a sua área. Então, quero multiplicar 2 e 3 por 7,5. O que nós faremos é multiplicar 23 décimos por 75 décimos. A conta é feita inicialmente ignorando a vírgula. Então, vamos multiplicar 23 por 75. 5 vezes 3, 15, que vai 1. 5 vezes 2, 10, mais aquele 1, 11. 7 vezes 3, 21, fica 1, vai o 2. 7 vezes 2, 14, mais aquele 2, 16. E agora eu somo, ficando com 5, 2, 7 e 1. Bom, o que aconteceu? 23 vezes 75, 1.725. 10 vezes 10, 100. Dividir 1.725 por 100, a vírgula corre duas casas para a esquerda. Então, ali, 17,25. Mas existe uma maneira tradicional de se chegar nessa vírgula aí. Por que ela ficou nesta posição? O 2,3 possui um número depois da vírgula. O 7,5 possui um número depois da vírgula. Então, no total, nós temos dois números depois da vírgula. Então, na resposta, nós teremos exatamente essa quantidade, dois números depois da vírgula. Vamos fazer mais um exemplo aqui para entender de novo. Eu tenho uma tinta que custa R$ 9,65 cada litro, mas ela é vendida em embalagens de 3,6 litros. Quero saber quanto que custa o pote de tinta. Bom, vamos multiplicar isso aí. O que é equivalente a fazer 965 dividido por 100 vezes 36 dividido por 10. Então, faremos a conta de 965 vezes 36. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36. Com aqueles 3 que tinha lá, 39. Então, foi 3. 6 vezes 9, 54. Mais aqueles 3, 57. 3 vezes 5, 15 e vai 1. 3 vezes 6, 18. Com aquele 1, 19. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Com aquele 1, 28. Agora eu somo. 0, 14, que vai 1. 1 mais 7 mais 9 dá 17, que vai 1. 1 mais 5 mais 8, 14, que vai 1. 1 mais 2, 3. 965 vezes 36 é 34.740. O denominador, 100 vezes 10, é 1.000. Então, nós teremos 3 números depois da vírgula. Como é que se chega nesse 3 de outra forma? 9,65 tem 2 números depois da vírgula. 3,6, um número. Então, no total, são 3 números depois da vírgula. Agora, a divisão com números decimais. Um primeiro exemplo aqui. Quero dividir 1,2 por 0,08. Para entender o que nós vamos fazer, nós vamos dividir, então, 12 décimos por 8 centésimos. A ideia é transformar isso numa única fração. Então, eu vou arranjar uma fração equivalente, multiplicando por 100 em cima e 100 embaixo. Então, eu não alterei o resultado.
ficando então com 120 dividido por 8. Então, nós vamos substituir essa conta pela equivalente, que é 120 dividido por 8. 12 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Baixo zero. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. E acabou a conta. Bom, de maneira mais prática, como é que se faz isso daí? Por que que o 1,2 dividido por 0,08 virou 120 dividido por 8? A ideia é deixar a quantidade de números depois da vírgula igual. 1,2 possui apenas um número depois da vírgula. 0,08, dois números. Então, nós vamos adicionar um zero, ficando com 1,20. 1,20 dividido por 0,08. E depois, nós tiramos a vírgula. Então, é assim que se chega no 120 dividido por 8. Vamos a mais um exemplo para fixar. Tenho uma caneta que custa R$ 2,40 e 6 meninos vão comprá-la, de maneira que cada um vai pagar um pouquinho. Quero saber quanto cada um vai pagar. Vou dividir 2,4 por 6. O que nós faremos é 24 décimos dividido por 6. A ideia sempre é transformar numa única fração. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Arranjei a fração equivalente, que é a 24 por 60, porque 24 vezes 10 dá 240, 240 por 10 deu 24, e 6 vezes 10, 60. Então, a conta a ser feita, que dará a mesma resposta, é 24 dividido por 60. Bom, não tem como eu dividir 24 por 60, então eu vou colocar um zero, então a conta será 0, alguma coisa, né? 4 vezes 60 é que dá 240. 240 menos 240 deu resto zero. Bom, se você quiser entender um pouco melhor que história foi essa de colocar zero e ficar com 0, o que aconteceu foi o seguinte. Nós queremos dividir 24 por 60, o que não dá para fazer. Então, nós multiplicamos por 10 em cima e multiplicamos por 1/10, de maneira que isso aí não alterou o resultado. 240 por 60 vezes 1/10. A conta que nós fizemos, 240 por 60, dá 4. 4 vezes 1/10, 4 décimos. Então, ficamos com 0,4. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.